Diga comigo, eu diga o seu nome. Eu renuncio. Em nome de Jesus. A toda ideologia. Impregnada na minha mente. Nos meus valores. Na minha compreensão. Nos meus conceitos. Com relação ao masculino. Com relação ao feminino. Eu renuncio. Toda bagunça. Toda confusão. Que não me deixa perceber. Assumir. Celebrar. A masculinidade. E a feminilidade. Segundo o que Deus criou. Eu me abro a Ti, Espírito Santo. E eu te peço nessa manhã. Vem e restaura em mim. O molde original. A imagem original. Segundo o que Deus me criou para ser. Cura, Espírito Santo. As feridas da minha história. Nos meus afetos. Nas minhas emoções. Nas minhas lembranças. Na minha sexualidade. Na maneira como eu me vejo. Como eu me interpreto. Eu te peço, Espírito Santo. Derrama sobre mim uma unção poderosa nessa manhã. Uma unção de cura. De libertação. E abre o meu entendimento. Para que eu compreenda tudo que aqui será falado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momentinho, toda essa multidão que não está aqui, mas que acompanha, né? Que vai acompanhar aí através dos meios de comunicação. Aqui no Centro de Evangelização a gente não tem quase ninguém, né? Por causa do contexto todo da pandemia. Mas eu sei que milhares de pessoas nos acompanham por aí, através da internet, vão nos acompanhar também através da TV, depois no YouTube, em tantas plataformas, não é verdade? Então a gente se une a uma multidão de pessoas. E olha, estamos no acampamento Vem Louvar, você já percebeu? Você nos acompanhando pela internet ou pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que acampamento bendito, abençoado. Você percebeu que nós estamos com o pessoal dos Jovens Sarados aqui. Também o pessoal do Revolução Jesus, a Canção Nova, o Padre Edmilson, muita gente boa aqui para fazer acontecer esse acampamento, para levar até você essa graça fantástica que nós estamos experienciando aqui e daqui vamos multiplicar, partilhar isso com milhares de pessoas. Já começo essa palestra, essa pregação, saudando com muito carinho os irmãos dos Jovens Sarados, as irmãs dos Jovens Sarados que estão aqui, a irmã Adriana, todas as outras que estão por aí, o Padre Edmilson, todos os queridos irmãos e irmãs da Canção Nova também, dos jovens. Olha, estamos no acampamento Vem Louvar. Geralmente esse período é o período no qual acontece o carnaval, né? Não precisa nem dizer, mas esse ano passado, 2020, agora 2021, são no mínimo atípicos, né? Nós estamos no auge da pandemia do novo coronavírus e o carnaval foi protelado, foi postergado para outra ocasião, o que foi uma decisão de fato acertada, né? Mas a gente está aqui nesse final de semana para, como a gente sempre faz nos acampamentos Vem Louvar, nós não chamamos mais acampamento de carnaval, né? Por orientação do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, aqui na Canção Nova, nós o chamamos de acampamento Vem Louvar, que nós celebramos a alegria de ser povo de Deus, de ser pertença de Deus, mas é uma alegria diferente, né? Não é a alegria do carnaval, das festas aí do mundo, não. É a alegria de ser povo de Deus, de pertencer a Deus. Então, a incumbência que me foi dada nessa primeira palestra do acampamento é justamente de discorrer sobre um tema de suma importância para todos e cada um de nós, sobretudo para os jovens, para quem trabalha com a evangelização dos jovens. Estão aqui os Jovens Sarados,
vocês que tocam, o padre Edmilson, as irmãs, nós do Revolução Jesus, né? Já me sinto parte aí do Revolução Jesus também, estive nos últimos acampamentos, né? Um tema de suma importância que é a gente refletir sobre o masculino e o feminino a partir da revelação, a partir de Deus. Porque, veja bem, nós estamos num tempo de intensa polarização, não precisa ser expert para perceber isso. É uma polarização política, né? Tudo que você fala, a gente que é evangelizador, o padre Edmilson com certeza sente isso também, a gente tem que tomar cuidado porque tudo que a gente fala vira pretexto para A ou para B, né? É um tempo de polarização política, é um tempo de polarização ideológica também, muitas ideologias, né? Só que nós estamos aqui para aprender da Sagrada Escritura, da revelação, com R maiúsculo, não é? O que é o homem e o que é a mulher. O que é a mulher, né? Nós precisamos beber da antropologia cristã. O que é a antropologia? A visão de ser humano, de homem, de pessoa, né? De mulher, a partir da Sagrada Escritura. Então não tem ideologia. Nós vamos entender o que Deus diz. Só que eu já quero pedir esse esforço para você, filho querido, filha amada, que você faça, de fato, o esforço pessoal, consciente, de tirar da sua cabeça, da sua percepção, todos os preconceitos que existam com relação a esse tema, sabe? Porque é muito difícil para eu propor um tema se você já está carregado de preconceitos, né? Existia um filósofo chamado Edmund Husserl, que ele dizia que a gente só entende o livro que a gente tem aqui, diante de nós, quando a gente tira o livro que a gente tem aqui na cabeça, ou seja, os preconceitos, né? E hoje em dia, eu fico admirado, esses dias eu conversava com um adolescente que criticou a visão bíblica de homem, de mulher, que detonou e falou, eu sou livre porque eu penso assim. Aí eu perguntei, por que será que você pensa assim? Se há 10 anos a sociedade não pensava assim, por que será que você pensa assim? Será que você não pensa assim porque alguém te fez pensar? Através das séries, dos videozinhos, me perdoe, toscos de 5 minutos que você vê na internet, né? Interessante, o cara vê 5 minutos de vídeo na internet e quer questionar uma pessoa que estuda o tema há 15 anos. A internet deu voz a muita gente, mas deu voz a muita gente que não tem o que dizer e não tem profundidade para falar, né? Mas a pessoa já acha que ela é livre, que ela sabe tudo. Mas por que será que você pensa do jeito que você pensa? Será que alguém não te fez pensar assim? Através das séries que você assiste, através dos vídeos que você vê na internet, através das ideologias presentes em tantas realidades, na arte, na cultura, na música. Então, é importante você tirar os preconceitos para a gente ouvir sobre isso. Eu me sinto autorizado a falar sobre isso porque eu já estudei bastante sobre ambas as realidades. Eu escrevi em 2016, se eu não me engano, esse livro chamado A Cura da Alma Feminina, um livro de quase 200 páginas, o resgate da verdadeira essência da mulher segundo o que Deus a criou para ser. E quando Deus me deu a inspiração de escrever esse livro, Ele me deu juntamente a inspiração de escrever um outro para os homens, no outro ano, mas eu peço publicamente perdão a Deus que eu demorei 3 anos para conseguir fazer, né? Mas foi o que eu consegui entregar, que é o segundo livro, Curar e Restaurar o Masculino, um livro de quase 200 páginas também, uma jornada de cura pela masculinidade. Então, eu estudei bastante sobre esses assuntos. Não é que eu esgotei o assunto e sei tudo, não é isso. Mas, no mínimo, assim, o mínimo de noção sobre tal realidade, o padre conseguiu aurir, conseguiu pegar. Então, eu quero falar um pouquinho sobre ambas as realidades. Mas, de antemão, eu sei que as mulheres são maioria esmagadora na igreja, né? Já quero pedir perdão para as meninas aqui, as meninas em casa, e dizer que é muito amplo em uma palestra você falar do assunto de 400 páginas, né? 2 livros de 200 páginas. Então, eu vou me focar um pouquinho mais na crise da masculinidade, vou falar um pouco sobre a mulher também, mas no final, porque eu não consigo falar de tudo com profundidade. E, graças a Deus, nós temos muito conteúdo bom para as mulheres no âmbito cristão, muitos retiros acontecendo, e eu percebo que há um déficit também na formação do masculino. Então, vou tentar fazer as duas coisas, mas se não conseguir, já adianto que vou falar um pouquinho mais da masculinidade e no final falo de maneira mais resumida, mas também tentar ser profundo, né, com profundidade, no tocante ao universo das mulheres, tá certo? Mas é bom que as mulheres entendem a gente também, ouvindo um pouquinho mais sobre o homem, e tentam nos ajudar também, né, a sermos os homens que Deus nos criou para ser. Pega a palavra de Deus, a Bíblia agora, por gentileza. Você vai abrir na carta de São Paulo aos Efésios,
capítulo 4, versículos do 13 ao 15. Efésios 4, do 13 ao 15. Acha aí, por gentileza, enquanto o padre toma uma água, canção nova aqui. Efésios 4, do 13 ao 15. Acharam? São Paulo estava explicando ali sobre a unidade da igreja, sobre a função que cada um tem na igreja, né? Um é, falando, usando a metáfora do corpo, um é pé, outro é braço, outro é orelha, outro é cabeça. E no versículo 13 ele fala o seguinte, olha, é preciso que cada um faça o que tem que fazer nesse corpo, que é a igreja, o pé sendo o pé, a mão sendo mão, ou seja, quem canta que cante, quem é padre que o seja com exatidão, quem é religiosa que cumpra bem a sua função, quem coordena o grupo que o faça com solicitude. E no versículo 13, até chegarmos todos juntos à unidade da fé e no conhecimento, na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, a estatura do Cristo em sua plenitude. Então não seremos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina, ludibriado pelos homens e por eles com astúcia induzidos ao erro. Ao contrário, vivendo segundo a verdade no amor, cresceremos sob todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. Eu li esses 3 versículos, mas o que eu quero realmente enfatizar está no primeiro. No 13, leio novamente. Até chegarmos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos. Guarda essa palavra, ao estado de adultos. A CNBB, a tradução da CNBB, escolheu traduzir por ao estado de adultos, que também funciona. Mas no original do grego, a tradução era a seguinte: para que cheguemos todos à estatura do Cristo, o homem perfeito. Aqui a tradução da CNBB está dizendo ao estado de adultos, a estatura do Cristo em sua plenitude. Mas a tradução do grego, uma das traduções possíveis, algumas bíblias mais antigas, se eu não me engano a Tebe, por exemplo, tem essa tradução. É preciso que a gente viva tudo isso para que nós cheguemos à estatura do homem, homem no sentido de gênero, né, do ser humano perfeito que é Jesus Cristo. Aí depois os versículos subsequentes, para que nós não sejamos induzidos ao erro, para que nós permaneçamos fiéis em Deus, a Deus e em Deus. Mas o que essa palavra está dizendo, filho amado, filha querida, você aqui, meus irmãos, você em casa, é que o modelo de humanidade, o homem perfeito, o ser humano perfeito, não tem outro modelo. É e sempre será Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. São Paulo está dizendo, olha, corram, lutem, se esforcem, digam não a vocês mesmos, digam não às más inclinações, jejuem, rezem, mortifiquem o que é carnal, para que você chegue à estatura do homem, do ser humano perfeito que é Jesus. Então, seja você homem, seja você mulher, a nossa meta é desenvolver o homem interior, matando o homem velho e alimentando o homem novo para chegarmos à estatura do Cristo. Ele é o modelo de humanidade, ele é o modelo de afetividade, ele é o modelo de tudo. É claro que os santos nos ajudam, é claro que as mulheres da Bíblia, nesse livro, A Cura da Alma Feminina, eu refleti muito sobre as mulheres da Bíblia e suas virtudes, tais como Ruth, Esther, Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, a mulher cananeia e tantas outras, né? Mas Cristo é o modelo, nós precisamos nos esmerar. É por isso que a gente corre, é por isso que a gente jejua, é por isso que a gente diz não às nossas más tendências, é por isso que a gente faz um retiro, para chegar à plenitude, à estatura do ser humano perfeito, que é Jesus Cristo. Enfim, tendo colocado esse alicerce na palavra, quero agora refletir sobre aquilo que eu escrevi no livro Curar e Restaurar o Masculino. Quero começar dizendo, você já ouviu falar sobre a crise da masculinidade? Você aqui, você em casa, os irmãos que estão aqui, já ouviram falar sobre a crise da masculinidade? Quem aqui já ouviu? Levante a mão, por gentileza. Nós estamos em pouquíssimos aqui, viu, gente? Porque não está aberto, né? Aqui tem um gato pingado ali atrás, escondido atrás da bateria. Ah, sim, tem lá. Quem mais?
Alguém aqui ouviu? Os irmãos, você. Pelo menos os homens ouviram, né? No tocante a nós, eu fico feliz com isso. Você sabia que hoje já existem muitos estudiosos que definiram esse conceito chamado crise da masculinidade. Por quê? Porque se você fazer uma análise, por exemplo, se você pega a mitologia grega, se você pega a filosofia grega, depois a filosofia greco-romana, sempre existiu, né, os berços da nossa civilização ocidental, sempre existiu um modelo de masculinidade, construído em algumas virtudes masculinas. Por exemplo, lá na mitologia grega, não sei se você já ouviu falar do mito de Epaminondas, aquele herói grego que combateu os espartanos, né? Diz a lenda de Epaminondas que ele, no final da guerra, com uma espada cravada no coração, olhou para o outro soldado e falou assim: nós vencemos os espartanos? E o soldado respondeu: sim. Aí ele deu um sorriso e morreu feliz. Então, sempre na história, existiram virtudes que foram associadas ao masculino. A bravura, a coragem, não é? O autodomínio, sobretudo entre os gregos. Existe um livro que eu nem aconselho você ler. Na verdade, são 3 livros chamados História da Virilidade. Um compêndio, né? Que é bem ideológico, mas tem alguma base teórica ali que é legal. Não aconselho você ler. Eu li para estudar e escrever esse livro, né? Que ele traz essas virtudes que foram sempre associadas ao masculino. O homem era um herói, né? Chamado a ser herói, a ser guerreiro, né? Ali, como eu disse, na filosofia grega, na Bíblia, né? Os combatentes. Só que, a partir do século XVII, começou-se a destruir de maneira muito intensa aquilo que se compreendia como o papel do masculino. É claro, existiam excessos, existiu masculinidade tóxica, né? O machismo, talvez uma violência contra as mulheres, um preconceito, existiu. Só que, como dizia Santo Tomás de Aquino, a virtude é o meio, né? A gente saiu de um extremo e foi para totalmente um outro oposto. E desconstruiu totalmente a imagem do homem, do ser humano, do homem, do masculino. Então, muitos homens começaram a ficar perdidos e perguntar: mas afinal, o que é ser homem? Porque, por mais que existissem limites, antigamente se tinha, pelo menos, olha, os homens agem assim. Os homens têm esse padrão de comportamento. Só que depois de um tempo começou a se quebrar isso, sabe? E é interessante que existiram 3 momentos nos quais isso aconteceu de maneira muito precisa. O primeiro momento foi na Revolução Industrial. Você sabia que antes da Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, os filhos cresciam com seus pais? Porque geralmente o pai ou era um lavrador, ou era um ferreiro, por exemplo. Não tinha as escolas no sentido moderno, né? Não ficava-se o dia inteiro nas escolas. Então, o filho aprendia a ser homem olhando o seu pai, não é? Ele trabalhava com o pai ali na ferraria, na serralheria, né, se assim eu posso dizer. Ele trabalhava com o pai no campo. Só que com a Revolução Industrial, a partir da Inglaterra, que era, bem dizer, a sede do mundo na época, começou-se o processo de os homens deixarem as casas e irem para as indústrias, para os escritórios trabalharem. Então, o que acontece? Os filhos começaram a perder o contato com seus pais. Eles não estavam mais com os pais. E você sabe que no começo da Revolução Industrial, chegava-se a ter quase 16 horas de jornada de trabalho por dia. Então o pai chegava em casa estourado, dormia, e o filho não tinha mais o contato com o pai, né? E começou a acontecer, organizar-se as escolas, como nós conhecemos mais ou menos no nosso tempo, que a criança vai, fica lá. E quem trabalhava nas escolas eram as mulheres, né? Então, o menino ficava em casa com a mãe, ia para a escola, era educado por mulher, voltava para casa, encontrava a mãe, depois dormia, e o pai estava trabalhando ainda, né? Então, as mulheres são maravilhosas, elas ensinam muitas coisas para os homens. Mas o que acontece? Você sabe que hoje a psicologia já define isso com maestria. Quando a criança nasce, ela vive um processo com a mãe, sobretudo, tanto o homem quanto a mulher, que é chamado simbiose, né? Simbiótico. A criança, até os 2 anos, ela acha que ela e a mãe são uma coisa só. É como se a mãe fosse uma extensão do corpo dela, né? Então, quem que quebra essa fusão tão forte da criança, do menino, agora falando do homem, né, com a mãe? É a presença do masculino que entra, que frustra ali o menino, né? Porque, guarde isso no coração que o padre está falando. A frustração é um elemento essencial para a construção do masculino.
Tá? Homem se torna homem lidando com frustrações. Isso está escrito na psicologia masculina, sabe? Então, o homem entra, tira o menino um pouco desse universo de fusão com a mãe, e ele vai, pouco a pouco, a partir dessa dor, né, dessa frustração, aprendendo a ser homem. Mas a partir da Revolução Industrial, os meninos perderam essa oportunidade. E eles começaram a ser criados com as mulheres, que são maravilhosas, como eu digo, mas que tem coisas que o menino precisa do masculino para fecundar. É interessante. O homem nasce menino e precisa do contato com outro homem para se tornar viril, né? A virilidade, ela acontece também por imitação. É essencial para o homem, ter um outro homem que ele possa imitar. Isso é tão forte que você presta atenção, um menino. Eu tenho um sobrinho de 3 anos, né? Vai fazer 3 anos, aliás. Você já vai percebendo. O menino, ele imita muito. Sobretudo depois ali dos 5 anos. Geralmente o menininho, ele imita um jogador de futebol ou um lutadorzinho, né? Meu sobrinho já está naquela fase das espadinhas, né? Ele pega a espadinha, ele tem 2 espadas lá na casa dele. Uma de quase 1 metro e outra de 20 centímetros. Ele sempre me dá a menor. Nas férias, né? Pra gente lutar e brincando, né? O menino gosta dessas brincadeiras de espada, etc. Então, ele vai imitando um herói que ele viu ali no desenho, um lutador, um jogador de futebol, um cantor. É muito importante para a psicologia masculina ter alguém para quem olhar, sabe? Só que com a Revolução Industrial, esse contato foi quebrado. E aqui eu já chamo a atenção de nós, evangelizadores. Eu vou falar aqui no final da pregação, mas eu chamo a atenção que a gente tem que começar a propor modelos para os nossos jovens, para os nossos homens. Claro, o padre Edmilson é um modelo, o padre Adriano é um modelo, os meninos que cantam aqui são um modelo, os pregadores, a irmã é um modelo, mas mais do que nós que estamos aqui. Gente, nós temos uma tradição fantástica. Eu poderia ter citado uns 500 homens, mas nesse livro eu citei 3 que, para mim, sintetizam virtudes masculinas. São modelos lindos que a gente tem que propagar, falar, refalar, trifalar. Eu citei São Paulo Apóstolo, não precisa nem dizer, né? Sou apaixonado pela virilidade, pela firmeza, pelo vigor de São Paulo. Outro que eu citei foi Davi. Tem virtudes masculinas fantásticas. Vou tentar falar, se der tempo aqui, né, dele no final. Olha, esses assuntos que eu estou aqui com uma palestra, gente, eu precisava no final de semana inteiro para falar. Viu? Então o padre vai tentar resumir. Davi e o terceiro, né? Não precisa nem dizer, São José. Nós estamos no ano de São José, né? Estava lendo esses dias a encíclica Redentores Custos, né? Que fantástica sobre São José, né? Que homem fantástico, que modelo. A gente tem que falar dos santos, gente. As novas gerações têm direito de conhecer as histórias dos santos. Claro, Jesus é o homem perfeito, só que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Agora, o santo é só homem que foi santificado pela graça, que se tornou o homem que Deus queria no tempo, com as nossas fraquezas humanas, né? Então, é muito importante. Temos que falar as histórias dos santos. As crianças têm direito de saber. A gente não pode interromper esse legado. Enfim, primeiro momento, como o padre disse, Revolução Industrial. Quebrou-se ali esse aprendizado por imitação do que é ser homem. E com consequências que a gente lida até hoje. Segundo momento, que foi uma ruptura da compreensão do papel do masculino. O advento do movimento feminista no meio do século passado. Começo, depois da Segunda Guerra Mundial, né? E você sabe que, eu quero até trazer uma correção, é bom que os jovens dos sarados aqui, quem nos acompanham, saibam disso. Que o termo certo a falar não é feminismo, porque o feminismo, apesar de ter se tornado hoje um neologismo já, né? Quase as pessoas usam com essa conotação, mas o feminismo representava a luta das mulheres pelos seus direitos, o que é fantástico, bonito, louvável e justiça, questão de justiça. As mulheres têm o direito de trabalhar, têm o direito de ganhar tanto quanto o homem, têm o direito de lutar pelos seus direitos. O Brasil é o 5º no ranking mundial de violência contra a mulher, num ranking que mede 84 países, aliás, nós somos o 5º. Então tem muita coisa para se corrigir. Então o feminismo não é ruim. O ruim é aquilo que é chamado de femismo. Não é feminismo. Femismo ou misandria. Muita gente não sabe disso, mas é o termo certo. O que é misandria?
Misós, andrós do grego. Misós quer dizer ódio, andrós quer dizer masculino. É esse movimento de luta militante contra o masculino. O femismo e a misandria, que é diferente do feminismo, né, original, lá no início. É claro que hoje as pessoas colocam tudo num pacote só e chamam feminismo, né? Mas não é preciso diferenciar. Porque depois a gente sai pregando isso aí, as pessoas brigam com a gente e a gente nem sabe, né, diferenciar os conceitos. É importante ter essa clareza conceitual. Então, o femismo ou a misandria é esse movimento de ódio contra o masculino. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, olha, quando você for corrigir um problema, não joga junto com a água suja a criança que nela tomou banho? Já ouviu esse ditado? Porque assim, você vai dar um banho numa criança suja, eu tenho um sobrinho pequeno lá, às vezes ele faz as necessidades dele lá na fralda, né? Você dá banho na criança e, nossa, eu não gosto nem de pensar, mas imagina, você joga água ali na patente. Vai jogar a criança junto na patente? Claro que não, né? Só que o que acontece? Infelizmente, gente, o maior desafio é alcançar o equilíbrio, né? Porque as mulheres sofreram muito, foi uma mola que sufocou. Claro que sofreram, a gente reconhece com pesar, o meu respeito a você, mulher, que sofreu vítima de machismo, que cresceu num lar com um pai, com um irmão machista, com um marido machista, não sei. Mas sai-se de um extremo e vai para outro. Aí, ao invés de combater o machismo, as mulheres feministas, né, misandrógenas, começaram a combater o masculino. É preciso combater o machismo, não o masculino. É preciso combater o tóxico, não o homem. Só que o que acontece? Começou-se a combater o homem. E com isso, tem uma autora americana que eu citei no livro, chamada Christina Hoff Sommers, que ela escreveu um livro chamado The War Against the Boys, quer dizer, a guerra contra os homens, né? E ela provou que, a partir do movimento feminista, começou nos Estados Unidos, por exemplo, e dali se irradiou para o mundo, um movimento como que quase que punia os meninos por agirem como homem, por se sentirem como homem, por se expressarem como homem. Parece que ser homem se tornou uma coisa errada. Parece que tem lugares nos quais, se você for masculino, você chegar, você tem que pedir desculpa. Olha, desculpa por eu ser homem, desculpa por eu ser hétero, desculpa por isso, por aquilo outro, né? Então, ela nesse livro The War Against the Boys, eu gosto de trazer esses argumentos para você ver que não é coisa de padre, tá? Isso aqui tem fundamento histórico na cultura. Nesse livro, ela reuniu esses dados que mostrava que estava-se na cultura, na arte, na literatura, punindo os homens por agirem com essas virtudes que foram atribuídas à masculinidade ao longo da história. A coragem, a bravura, a combatividade, enfim. Então, isso é muito ruim. E dizia essa autora desse livro, The War Against the Boys, a guerra contra os meninos, que eles começaram um movimento de desconstrução do masculino, sabe? E ela fez uma análise nesse livro, aliás, eu não sei se foi nesse livro ou num artigo, que ela pegou, por exemplo, o boneco Ken. Quem aqui das meninas já brincou de Barbie? Fala a verdade, meninas. Não fica... Até a irmã brincou de Barbie, olha lá. Ó. Brincaram de Barbie, vocês duas? É. Quem que era o namoradinho da Barbie, você lembra? É o Ken, né? Que era aquele rapaz loirão, né? Que chegava, bonitão. E essa autora mostrou o seguinte, o Ken foi criado em 1961. Ela pegou, para ser sincero, eu não lembro se foi ela ou se foi alguém que estava nesse artigo no qual ela estava, que o padre leu. Tá? Se eu estiver confundindo essas fontes, mas tem um autor que falou lá nesse artigo, né? Que você pega o Ken de 1961, ele tem características masculinas, ele era aquele homem másculo, e ela faz a análise dos Kens modernos. E ela constatou o seguinte, esse autor, que o Ken moderno é mais feminino que a Barbie. Ou seja, eles foram tirando todas as características do boneco, masculinas. Que ele tem características femininas, físicas, ele se veste quase como uma mulher. Então você está vendo na cultura esse movimento para desconstruir o masculino e para punir tudo que remeta ao masculino e a virtudes masculinas, sabe? Então isso foi gerando uma crise. Porque os meninos começaram a perguntar, mas o que é ser homem? Porque se eu ajo assim lá na escola, no filme, na série, parece que eu estou fazendo errado. Se eu me visto assim, se eu sigo o modelo, por mais que existiram excessos, mais uma vez eu digo, não podemos jogar fora com a água suja a criança que nela tomou banho.
joga água suja, mas mantém a criança, sabe? Então, nesse segundo momento, o movimento feminista se destruiu muito a compreensão do que era ser homem e contribuiu para essa crise. Terceiro momento, a revolução sexual. Nas décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos, a invenção da pílula anticoncepcional, essa liberdade, sabe? Isso foi bagunçando um pouco. Aí, os meninos da nossa geração, por esses três momentos históricos, por essa guerra contra os homens e pela falta de referenciais dentro de casa, porque, infelizmente, muitas famílias... Eu vi uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, que quase, hoje, mais de 25% das famílias são monoparentais, ou seja, são famílias nas quais a mãe é homem, é esposa e esposa ao mesmo tempo. Não tem pai os meninos, né? Então, eles não têm referência dentro de casa, eles vivem esse combate na cultura. Aí muitos crescem confusos. O que é ser homem? Muitos se confundem com relação à sua identidade sexual, por experiências, por abusos, por faltas de referências, por falta de estímulo, né? Sabe? É algo que está dentro dele, mas Deus inscreveu isso na nossa natureza, que a gente precisa do contato com outro homem, a gente precisa que seja fomentada essa virilidade tão bonita que Deus já colocou em nós. Tanto que quando Deus se fez homem em Jesus, ele teve um pai, José, que o ajudou a ser homem, que o ensinou os ofícios da marcenaria, que lhe ensinou a rezar, a tantas coisas bonitas. São José era um homem de muitas virtudes, né? Então, existe essa crise. E somando-se a essa crise, gente, preciso dizer, viu? Eu costumo falar isso para as mulheres. Às vezes tem mulheres que falam assim, padre, reza por mim, padre. Qual a oração, filha? Aquela, padre, a Santo Antônio, padre. Pede para Santo Antônio, para o José aparecer, né? E esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e me chamou a atenção. Gente, você sabia que no Brasil, por exemplo, a gente vive quase um genocídio de homens? Você sabia? Que, por exemplo, a chance, né, uma pesquisa do IBGE também, revelou que a chance de um homem no Brasil com idade de entre 20 e 24 anos morrer por causas violentas é 11 vezes maior do que a chance de uma mulher morrer por causas violentas. 85% de quem se mata é homem. 90% da população carcerária do Brasil é homem. Quase 90% de quem morre por causas violentas, suicídio, acidente, assassinato no Brasil é homem. Então, muitas mulheres, infelizmente, fantásticas, lindas, estão ficando solteiras porque parece que o diabo está querendo acabar com a família matando os homens, na idade de jovens. É um genocídio, gente. Eu sei que tem violência contra a mulher que precisa ser combatida, mas a gente também precisa abrir os olhos para essa violência contra os homens. Os homens estão sendo ceifados, sabe? Estão morrendo, estão sendo assassinados. Isso é muito sério. É muito sério, a gente precisa refletir sobre isso. E muitas filhas, muitas vezes estão ficando, não estão casando, não estão encontrando a pessoa, porque geralmente, justamente, simplesmente, os homens estão sendo mortos, sabe? Então, a gente precisa evangelizar os jovens, a gente precisa falar com os jovens, a gente precisa dar modelos para os nossos jovens, a gente precisa deixar os meninos serem meninos, né? Certa vez eu acompanhava uma mulher que teve um pai muito difícil, que traiu a mãe, bateu na mãe, foi embora, e ela ficou com uma raiva de homem, né? Ficou com bloqueio, tadinha, né? Eu entendo a história dela, mas ela não soube trabalhar, na época não teve sabedoria, não teve quem acompanhasse, e ela tinha um irmão mais novo que ficou com ela, a mãe trabalhava, ela tinha que cuidar do irmão, que educar o irmão, né? E ela punia esse irmão inconscientemente por ser homem. Não deixava ele se expressar como homem, não deixava ele decidir, não deixava nada. O menino cresceu, ficou um banana, me perdoe, sem iniciativa, sem compreensão da realidade, sem, sabe, aquele molecão assim, sem noção, molecão da mamãe, né? E depois ela arranjou um namorado, eu acompanhei a história, não acompanhei toda, né? Porque a formação dele, eu estava ainda no seminário na época, né? Aí depois, mais para frente, eu conheci a família, vi os efeitos do jeito como ela influenciou o irmão. Ela arranjou um namorado e veio falar para mim, padre, esse meu namorado, padre, é um molecão criado com a avó, como dizem lá na minha terra, né? É uma expressão, tá? Sem preconceito, é uma brincadeira que tinha na minha terra, né? Quer dizer que o rapaz não tem muita iniciativa. Ela casou e falou assim, padre, eu casei com um filho, padre. Parece que eu sou a mãe dele, não troca uma lâmpada. Aí um dia, em nome da amizade que eu e ela tínhamos, da liberdade, eu falei, talvez ele é assim porque talvez a mãe dele educou você, ele igual você educou o seu irmão, né? Ela, nossa, padre. Você não deixa o menino ser homem e depois quer encontrar lá na frente um homem que você não deixou desabrochar dentro da sua própria casa,
com todo respeito, não estou culpando, mas tem que ter discernimento, tem que pedir sabedoria. O menino é diferente, ele precisa se expressar diferente. Gente, eu não vou longe. O meu sobrinho, o menino, quando ele começa a descobrir a força, ele não fez nem 3 anos, o Marcelo Rafael, lá no Paraná. Minha mãe me dizendo esses dias que ele deu um soco na minha mãe. Menino de 2 anos e 8 meses. Eu falei, sério, mãe? É a minha mãe, para me elogiar, né, disse assim, esse menino puxou você mesmo. Eu falei, ô louco, mãe, o que é isso? Porque eu era danado, né, desde novinho. Mas daí eu fui falando para minha irmã, eu estudei bastante psicologia masculina. Eu falei, Graziele, essa fase que ele está descobrindo a força. E enquanto você não colocar limite, ele vai indo, que um dia ele está batendo na tua cara. Mas se tem um pai, um outro homem que mostra para ele, ó, você tem força, mas eu também tenho. Segura a mão dele com força, não é para bater nem espancar, claro, mas segura assim, ó, não é para fazer isso. Ele, opa, tem um outro homem aqui. Tem uma outra pessoa. Ele vai aprendendo a lidar com a agressividade dele, aprendendo a expressar. Mas é natural, ele é homem, tem que deixar vir à tona e tem que ir formando, educando. Não estou colocando peso sobre você, viu, mulher, que é mãe e pai, mas estou colocando reflexões para você ser mais sábia, assertiva na educação, porque eu sei que você é uma mulher boa, se você está ouvindo aqui é porque você quer ser uma boa mãe, quer que o seu filho seja feliz, um bom esposo lá na frente, não é verdade? Então, tendo feito essa introdução, que já me comeu metade da palestra, tema é denso, como o padre falou, eu quero apresentar para você 4 princípios de masculinidade na Bíblia. Eu fiz uma pesquisa vasta na Sagrada Escritura e, claro, sem ter a pretensão de encerrar tudo o que a Bíblia diz sobre esse assunto, eu descobri 4 princípios de masculinidade na Sagrada Escritura. Ou seja, o que a Bíblia diz acerca do ser homem? O que é ser homem na Bíblia? Tá, vocês estão aqui, meninos, o que é ser homem na Bíblia? Para vocês agora que eu vou falar, a mulherada vai aprender um dia que esses meninos esquecerem, você só fala, lembra que o padre falou? Como é o nome do cantor mesmo? Gilmar? Fala para o Gilmar, ô Gilmar, você não está agindo que nem o padre falou, não. Vocês pegam junto, né? Para nós também, para os padres, pode ajudar a gente, né? Mas o que é ser homem na Bíblia? Primeiro ponto, a missão do homem na Bíblia é uma missão sacrificial. Você sabia que na Bíblia nós somos homens, o homem é chamado ao sacrifício? Mas veja bem, sacrifício não é loucura, sacrifício não é masoquismo. O que é o sacrifício? A palavra sacrifício vem do latim, sacer offere, quer dizer um ofício sagrado, um trabalho sagrado, um esforço, um sofrimento com um significado de redenção, de céu. O homem não é chamado a ser o meninão da mamãe, né? Aquele que não decide, aquele que não se responsabiliza por nada, aquele que deixa tudo nas costas da esposa, aquele que tem medo de casar. Olha, eu tenho visto uma geração de homem banana por aí, me perdoe, tá? Eu sinto chamado ao sacerdócio. Por que você não vai para o seminário? Eu tenho medo. Deixa de ser mole, rapaz. Vai para o seminário. Deus está te chamando, Ele vai te sustentar. Você, como dizia meu pai, você é um homem ou um saco de batata? Ai, pai, eu namoro há 10 anos, por que você não casa? Ai, eu não sei. Ah, eu sei, dá vontade de dar uma benção com a mão fechada na sua testa. Deixa de ser banana, né? Pai, a menina está quase perdendo o tempo da fertilidade, já está com 40 anos, chegando aos 40 e, eu não sei se eu quero ser pai. Então, o que você quer fazer da vida? Você sabia que a paternidade está inscrita na alma masculina? Deus nos criou para ser homem. O arcebispo de Fênix, ele escreveu uma carta circular para os homens da sua diocese, muito linda, que eu coloquei aqui no livro, há uns anos atrás, está no livro Curar e Restaurar o Masculino, que ele fala que a missão do homem é ser pai. Até mesmo, eu sou pai, o padre Edmilson é pai, um pai muito fecundo, olha os jovens sarados. O homem foi produzido, foi feito por Deus, melhor dizendo, para gerar vida, para ser pai, biologicamente, ou espiritualmente, ou intelectualmente. Tem que deixar de ser banana. Tem medo de casar. Então, por que você acha que Deus te criou? Você ficar a vida inteira olhando para o seu umbigo e buscando esses prazerzinhos momentâneos? Deixa de ser saco de batata, com todo respeito. A batata. Deixa de ser banana. Quanto homem eu tenho medo de casar? Não tenha medo, meu filho. Assume essa mulher, pelo amor de Deus. Você está brincando com os sentimentos dela. Claro, não estou falando para você se precipitar. Mas olha, se você for esperar você ter tudo que você precisa para você fazer o que você precisa fazer, você nunca vai fazer. O que falta, padre? O que falta, filho, para eu casar? Não, padre, é que eu quero ter segurança.
quero ter 5 casas, um iate, uma mansão, certeza de que você é um bom pai. Você nunca vai ter certeza de que você vai ser um bom padre, um bom pai. Você tem que confiar em Deus, viver abandonado em Deus, como São José. Você sabia que a Bíblia diz que São José era justo? Mas o justo da Bíblia não é o justo que a gente entende hoje como conceito jurídico. A palavra justo em hebraico, tsadik, queria dizer o seguinte: o justo era alguém que estava tão mergulhado em Deus, imerso em Deus, que tudo que ele fazia se tornava fonte de relacionamento com Deus e que em tudo que ele fazia ele confiava em Deus, ele vivia o abandono em Deus. São José vivia abandonado em Deus. Então você que está namorando há 10 a 5 anos, não espera você ter todas as certezas. Claro, seja prudente, tenha um mínimo para você começar uma vida de casado, mas tenha coragem, rapaz, deixa de ser banana. Sabe, uma geração de homens que não tem mais coragem. Ai, padre, eu não tenho tanto dinheiro. Tenha o mínimo e depois você não pode trabalhar? Vai trabalhar. Tem um mínimo ali para você começar com dignidade, não ficar sendo um peso também para os seus pais e para os outros. Se programe o mínimo, mas assuma compromissos, viva o sacrifício. Na Bíblia, o homem é chamado ao sacrifício do negar-se a si mesmo, ao sacrifício, sobretudo depois que casou, tá? A segurar a onda vivendo a castidade no resguardo da esposa, quando a esposa estiver nos períodos nos quais ela não está afim de ter a vida sexual com você, segurar a onda. O sacrifício de viver a castidade no namoro, o sacrifício de ir para o seminário, de vencer o seu temperamento difícil, você que é colérico, você que é desordenado, o sacrifício do jejum. A gente não se torna homem sem sacrifício, tá? Sem frustração. A Bíblia diz isso. E um dos fundamentos é Efésios 5:25, no qual Paulo diz, olha, maridos, amem a vossa esposa, homens, amem a vossa família, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, dando a vida, se sacrificando. Segundo princípio de masculinidade na Bíblia. Segundo princípio de masculinidade. Na Bíblia, o homem é chamado ao trabalho. A masculinidade tem a ver com trabalho. Você sabia que para nós homens, o trabalho é uma fonte de espiritualidade? O homem se relaciona com Deus através do trabalho. São José é exemplo disso. Paulo, incansável, é exemplo disso, né? Sabe, o homem precisa ser um trabalhador. A preguiça, o comodismo, contradiz a essência que Deus colocou na nossa alma de homem. Sabe, nós somos chamados à alegria do trabalho, a transformar o mundo pelo trabalho. O homem precisa produzir pelo trabalho. Homem preguiçoso contradiz o chamado bíblico de Deus para a sua masculinidade. São José se relacionava com Deus através do trabalho. O homem precisa produzir, sabe? Precisa impactar o mundo. E o trabalho é tão importante, o Catecismo, no número 378, afirma: o trabalho não é uma penalidade, mas uma colaboração do homem com Deus no aperfeiçoamento da criação. Deus te chama a aperfeiçoar a criação através do seu trabalho. A preguiça é fonte de tristeza. O trabalho é fonte de alegria. O homem é chamado a trabalhar, ser um trabalhador. Se você é um padre, trabalhe. Se você é um casado, se você é um jovem, o homem precisa trabalhar. Homem preguiçoso, olha, ninguém é mais vulnerável dentre os homens à tentação do que aquele que fica com a cabeça vazia. Vai arrumar o que fazer, sabe? Vai arrumar o que fazer. E olha só, a carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, está negando a fé e é pior que um descrente. Cuidado dos seus aqui quer dizer provisão. Se o homem não trabalha para sustentar a sua família, ele está negando a fé e é pior que um descrente. Olha que forte. Então, segundo princípio de masculinidade na Bíblia, o homem é chamado ao trabalho. Terceiro princípio, terceiro e quarto princípio de masculinidade na Bíblia. Esses dois princípios estão lá no livro do Gênesis. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, Gênesis 2, capítulo 15, essa pregação é bem formativa, tá? Então depois você ouça novamente, assista novamente. Lá no meu canal no YouTube também eu fiz uma playlist com esses 4 princípios de masculinidade em 4 vídeos diferentes. Vai lá, você assiste depois também. Mas os próximos 2 princípios de masculinidade estão em Gênesis, capítulo 2, versículo 15.
Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, ele deu para esse homem 2 ordens, quando ele colocou esse homem no jardim. E essas 2 ordens estão expressas em 2 verbos aqui nesta passagem, que representam, exemplificam o 3º e 4º princípio bíblico de masculinidade. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. 2 verbos, cultivar e guardar. Veja bem, Deus colocou o homem no jardim do Éden para que o homem cultive e guarde. Primeiro verbo, cultivar. 3º princípio de masculinidade. O homem é chamado ao ensino, à vanguarda espiritual. Porque cultivar tem a ver com ensinar. O que é cultivar? É preparar a terra, é tirar a erva daninha, é jogar a semente, é cuidar para que cresça. E isso é uma metáfora do ensinar. O homem é chamado ao ensino, à pregação, à vanguarda espiritual. Dentro de casa, infelizmente, por muitas décadas nós entendíamos que a educação era uma coisa reservada à mulher, mas não é. O homem tem que participar ativamente da educação dos filhos. Do ponto de vista moral, civil, religioso, profissional. O homem tem que participar. Que benefício para a criança, para o futuro jovem, quando o homem participa da educação. Quando o homem ensina. O homem é chamado a cultivar. O homem é chamado a ensinar. O homem, e esses princípios bíblicos, eles querem dizer de uma programação, eu vou usar esse termo de computador, né, que Deus colocou na nossa alma para a gente fazer feliz, para nos fazer feliz, para a gente ser feliz, melhor dizendo. Então, quando você cultiva, quando o homem está ensinando, ele se realiza como um homem, porque Deus o criou para a vanguarda espiritual, para o ensino, para cultivar. Quando o homem trabalha, sobretudo para Deus, com um sentido espiritual como São José, ele se realiza, ele é feliz. Quando o homem se sacrifica com sentido pela sua família, pela sua fé, pela santidade, por Deus, ele é feliz, tem sentido, sabe? Então, é chamado o 3º princípio bíblico de masculinidade, a cultivar, a ensinar. Por isso que você que é homem, eu desafio você. Eu sei que nem todo mundo tem o dom de pregar, mas Deus quer que você pregue. Seja com a sua vida ou com as suas palavras. Seja para multidões, como eu, o padre, fazemos pela TV, ou seja no grupinho dos sarados, do Revolução lá na sua cidade. Seja no grupo de WhatsApp, onde todo mundo está falando besteira, tenha coragem de falar de Jesus. Lá na tua escola, pregue usando roupas diferentes do que todo mundo usa, saindo dos modismos desse mundo, né? Então, 4º e último princípio de masculinidade, que é expresso no 2º verbo de Gênesis 2,15, guardar. O homem é chamado a guardar. O que isso quer dizer biblicamente? Deixa eu tomar um pouquinho mais de água. Isso quer dizer que o homem é chamado por Deus a proteger, a dar vida pela sua esposa. Por exemplo, se for um assaltante dar um tiro, o homem é chamado por Deus a guardar, entrar na frente da esposa, para levar o tiro. É isso mesmo. Na Bíblia, Deus não chamou o homem para ser banana, não, tá? Na Bíblia, nós somos chamados para dar a vida. E a gente vê isso nos mártires, num São Maximiliano Kolbe da vida. Ali tinha virilidade de sobra. Que lá no campo de concentração falou, pode matar a mim, me mate no lugar daquele pai de família, porque eu não tenho família, mas eu estou disposto a dar a vida para que ele continue sendo pai dos filhos pequenos dele, para que ele viva. São Paulo, ali tinha virilidade de sobra. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Pode me matar, mas eu quero estar com Jesus e falar de Jesus. São José, ali tinha virilidade de sobra. Eu estou me sentindo traído, acho que a minha esposa adulterou, mas vou abandoná-la em segredo, para ela não ser apedrejada, porque na época de José, se o marido acusasse a esposa de adultério, ela era punida com a morte por apedrejamento, lapidação em praça pública, mas ele ia abandoná-la em segredo. Depois o anjo aparece, ele se submete, é dócil, ali tem virilidade de sobra. Ser homem não é ser um ogro, não, tá? Não é cuspir no chão, não é mijar de porta aberta, não é achar que sai pegando todas. Ser homem de verdade é ter a coragem de vencer a si mesmo, de ser virtuoso, de não agir que nem uma besta dominada pela sexualidade desregrada, dominada pelo pênis, não. Ser homem é saber se dominar, é se submeter ao Espírito Santo, é saber jejuar, é saber deixar de ir nos modismos do mundo, é saber exercer o autodomínio, a virtude cardeal da temperança. Isso que é ser homem. Então Deus chama o homem a guardar,
guardar a própria família, guardar o casamento, guardar a vocação, a integridade. Você que é jovem, Deus te chama a guardar a santidade. Você não resistiu até o sangue ainda na sua luta contra o pecado. Caiu, confessa, levanta e vá para frente, deixe de ser mole. Guarde fazendo jejum. Eu tenho insistido isso, não teve um santo na história, nisso. Não houve um santo na história da igreja que se tornou santo sem jejuar, sem penitência. Os homens têm que voltar a jejuar. Essa banda de geração de homem mole. Ai, eu jejuo das palavras. Tudo bem, jejum das palavras, mas jejum também é ficar sem comer, meu filho. Tá? Tem que deixar de ficar tendo dó da gente mesmo. Eu sinceramente, quando eu estou fazendo jejum, eu gosto de... Claro, eu não sou masoquista, mas eu gosto de ver o meu corpo sentindo ali. Meu corpo está falando, me dá. Eu olho para ele e falo, não, quem manda em você sou eu. Agora não, depois. Não é? Guarde a sua vocação. Você que é casado, Deus te chama a guardar o seu casamento. Guardar o casamento significa perguntar para sua esposa, ter a coragem de perguntar, você está feliz comigo? Você é feliz sexualmente comigo? Você sente prazer no sexo comigo? E tenha coragem de escutá-la, viu, filho? Tá? Você é feliz, eu contemplo as suas necessidades afetivas, eu te dou a atenção que você precisa. Isso é guardar o casamento. O padre, o religioso, o consagrado, precisa ter a coragem de guardar a própria vocação, evitando filmes, músicas, séries que contradigam a tua vocação, que estimulem em você o que por vocação você escolheu não estimular. Você tem que guardar a sua vocação, você que é padre, entendendo que você não vai ser compreendido pelo mundo, pelas pessoas, que você não vai ser aceito mesmo. E você não pode se mundanizar e se paganizar por carência, para querer ser aceito, para querer ser visto como legalzão. Você não é o legalzão, você é o consagrado. E consagrado é um bicho estranho, bota isso na sua cabeça. Pague o preço, seja estranho, seja de Deus, guarde a sua vocação. Sabe? Deixa de ser banana. Você é chamado, o idoso é chamado a guardar o seu testemunho, guardar o legado de fé que ele vai deixar. Você, jovem, é chamado a guardar o seu futuro, estudando, se preparando para uma boa profissão, se preparando espiritualmente, mas também humanamente. Fazendo um bom curso, um bom vestibular, uma boa faculdade, para você ter condição de dar um futuro digno para os seus filhos. Então, o homem é chamado a guardar, sem moleza, a guardar mesmo. E olha, saiba que você é chamado a ser homem, não a ser macho. Porque macho até um boi é, até um sapo, até um cachorro é. Você é chamado a ser homem. Homem como Jesus. Homem como São Paulo. Para mim não existe sinônimo maior de virilidade, de masculinidade, do que o homem que tem a coragem de dominar a si mesmo, sabe? Dominar os próprios instintos desordenados, se submeter a Deus, dizer, Senhor, eu estou com vontade de sair, como dizem na gíria, pegar um monte de menina por aí, ir para o prostíbulo, fazer tudo errado, mas eu estou aqui ajoelhado, clamando, me ajuda, que eu quero morrer por você se for o caso, mas não quero pecar. E se pecar, confessa e recomeça. Deixa de ser mole, sabe? Ai, que eu caí. Caiu, levanta, meu amigo, do chão não passa. Tem um monte de... Busca a confissão, claro. Eu sei que a gente está na pandemia, tem muitas dificuldades para se confessar, lugares nos quais ainda não estão abertas as igrejas, as confissões, mas você tem que procurar, assim que você puder e tiver possibilidade, para recomeçar. Sabe? Então, olhemos para os exemplos de masculinidade. São José, leia sobre São José. Eu dediquei um capítulo inteiro nesse livro para São José. Muito interessante. O exemplo de masculinidade de São José, de justiça, de docilidade a Deus, de trabalho. São Paulo apóstolo, exemplo de resiliência, de firmeza, de fé, de foco em Jesus. E Davi. Gente, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não traz essas biografias chapa branca, não. Você lembra quando o Supremo, num colegiado, decidiu que ele não ia proibir a publicação daquelas biografias chamadas não autorizadas, né, daqueles artistas? Porque os artistas queriam que só publicasse as biografias que eles autorizassem, ou seja, que não tivesse fatos ruins, erros, né? Os erros deles ao longo da trajetória, muitas vezes, né? Não estou julgando, mas é o que se subentende. Mas a Bíblia não traz essas biografias chapas brancas, não. Ela mostrou, por exemplo, a história de Davi. Davi foi um homem que caiu diante do pecado da carne. Ele tinha um monte de esposas, na época era normal, né? E ele saiu com a esposa de Urias, Betsabé, engravidou, mandou matar Urias, fez uma burrada do ponto de vista sexual. E nós homens temos uma má inclinação para a impureza, para a pornografia, para a depravação, pelo nosso instinto, né, reprodutivo.
sabe? Então, mas o que a Bíblia mostra de Davi, mostrando a verdade do pecado de Davi, é que ele foi homem o bastante para compor o Salmo 50 e reconhecer: Senhor, eu pequei, me perdoa, misericórdia, mas eu não quero que o meu pecado me defina, Senhor. Davi disse: eu não quero que o meu pecado dê nome para mim, eu não vou ser o Davi, o impuro, o adúltero, eu não quero que o pecado defina o meu sobrenome, mas eu vou ser Davi, o grande rei de Israel. E ele é. O nome dele aparece mais de quase 1000 vezes na Bíblia. Sabe? Desculpa, quase 100 vezes na Bíblia, não é? Davi é citado em quase 60 livros da Bíblia, porque ele não parou, ele recomeçou, ele jejuou. Diz a Bíblia que depois daquele pecado ele viveu um tempo de jejum, de quebrantamento, de rasgar o coração diante de Deus, né? O homem é chamado a se rasgar diante de Deus, invocar a misericórdia de Deus, pedir o perdão, pedir: Senhor, cura as consequências dessa história sexual errada, que essas consequências ficaram em mim. Talvez geneticamente a gente herdou más tendências ao adultério, à depravação. Talvez os abusos, as experiências negativas deixaram consequências ruins do ponto de vista afetivo e sexual em nós, mas nos prostremos diante de Deus. Clamemos como Davi: misericórdia, Senhor, eu quero ser um homem melhor, eu quero ser um homem que o teu coração sonhou. Me ajuda, me levanta, me lava com teu sangue, me faz um homem melhor, me purifica. Não deixe as suas más tendências, seus pecados darem sobrenome para você. Você não é José o impuro, Fernando o fornicador. Não, você é filho de Deus. Você é chamado a ser santo. Um homem como José, como São José, como São Paulo, como Davi, como Jesus em primeiro lugar. Vamos ficar em pé, a gente que está aqui, para a gente rezar um pouquinho. Quero convidar, filho querido, filha amada. Peço mais uma vez, eu já pedi no início, né, perdão de antemão, mas peço também para as mulheres de novo, porque foi pedido para falar dos 2 temas, impossível, você percebeu? Olha, e eu falei, sinceramente, 20% do que eu falaria para os homens aqui. Esses 2 assuntos teriam que ser um acampamento inteiro, né? Mas quero convidar você agora, levanta os seus braços. Eu quero convidar você agora, filho, filha. Para as mulheres, com certeza, foi de grande proveito também, para entenderem os homens, para ajudarem os homens. Levanta os seus braços e vamos soltar nossa voz no Espírito agora. Enquanto o padre vai ministrar essa oração, eu, como sacerdote, vou ministrar agora essa oração. E você que está aqui, você que está em casa, vai soltando a tua voz no Espírito. Vai rezando com suavidade, claro, para que você possa me ouvir, mas vai soltando a voz no Espírito. Senhor, como sacerdote que é Pai espiritual, eu te imploro agora, Pai, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo agora sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito agora sobre nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos batiza agora no teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem nos libertar da contaminação das ideologias, da desconstrução do papel masculino, feminino. Vem, Espírito Santo, converte agora a nossa mentalidade, nossos valores, nossos conceitos. Purifica as nossas lembranças de tudo que já ouvimos falar sobre esse tema, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos cura, nos liberta, nos batiza nesse momento. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, nos dá a tua força, nos dá a tua graça. Vem, Espírito de Deus, faz de nós os homens que o coração de Deus sonhou, as mulheres que o coração de Deus sonhou. Traz à tona em nós as virtudes que o Senhor plantou em nossa alma nos criar, Senhor. Vem, Espírito Santo. Levanta bem os teus braços, filho, filha, vai soltando a tua voz. Vem, Espírito Santo, curar a história da nossa sexualidade agora. Vem, Espírito Santo, curar a história da nossa afetividade agora. Vem, Espírito Santo, curar as nossas memórias afetivas, psíquicas, espirituais. Vem, Espírito Santo, se sofremos abusos, vem curar. Espírito Santo, cura agora as nossas histórias com os nossos pais. Cura agora a nossa história com o masculino, com o pai. Tanta mulher quanto homem aqui, cura agora, Espírito Santo. Cura agora a nossa história com as nossas mães. Vem, Espírito Santo, se trazemos feridas de rejeição, de autodesamor, de abusos, de injustiça, de carência, de rejeição e tristeza, de culpa. Cura-nos agora, Espírito Santo. Se trazemos a dor de não nos termos sentido aceitos, amados, se não gostamos do nosso corpo, da nossa aparência,
Cura-nos agora, Espírito Santo, na nossa autoimagem, na nossa autoestima, na maneira como nós nos vemos. Vem, Espírito de Deus, liberta-nos dos vícios, da impureza, da deficiência de caráter que fomos incorporando. Vem, Espírito Santo, batiza-nos. Solta a tua voz, filho, com poder, encerrando esse momento. Solta a tua voz, filha, com poder. Vem, Espírito Santo, nos encha. Mova as águas dentro de nós agora, Espírito Santo. Mova as águas dentro de nós agora, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, nos dá o teu poder, a tua unção, nos liberta das cadeias, das correntes do pecado, dos vícios, das mentiras, da ideologia. Liberta-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Dá-nos o entendimento, Espírito Santo, de tudo que ouvimos aqui. Dá-nos o entendimento, Espírito Santo, de tudo que ouvimos aqui. Liberta a nossa mente e o nosso coração das resistências, do fechamento. Nos faz entender o que ouvimos aqui, Espírito Santo. Liberta-nos, batiza-nos, forma-nos. Faz de nós homens como São José, como São Paulo, como Davi, como Jesus. Faz das mulheres, mulheres como Maria, Espírito Santo. Vem, nos lava nas suas águas vivas. Nos purifica da podridão, da impureza, do pecado, do mundanismo, do paganismo, Espírito Santo. Vem sobre nós, nos batiza, queima em nós a impureza, o mal. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Sela, Senhor, sela em nós tudo que o Senhor realizou nesse momento, com a tua graça, com a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E cantemos juntos. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti.